Seguinte, o que eu trouxe hoje para a gente conversar? Falando sobre a continuidade daquela história que eu comecei sobre alguns ditados populares que, na verdade, não são bem verdades. Alguns ditados, eles são até aproveitados, mas muitos, não são. E o que eu trago hoje para dizer para vocês é exatamente o ditado que diz assim: pau que nasce torto, nunca se direita. Pau que nasce torto, morre torto. E isso é uma questão em que é cantada, inclusive, em música, né? Existe um grupo de axé lá na Bahia que fez até uma música que fala exatamente disso, que é exatamente da questão de que pau que nasce torto nunca se endireita. E aí você pode se pensar e pensar na sua vida, pensar em você e tentar identificar o que é que tem em você que há muito tempo você quer mudar e que você não consegue mudar, desculpa. E que você não consegue mudar. E aí é uma reflexão que às vezes pode machucar um pouco, porque é algo às vezes que você já se determinou várias vezes. É algo talvez que você já começou várias vezes esse processo de mudar, de mudança, de construir uma nova pessoa. E você foi até um certo ponto e de um certo ponto para frente você não conseguiu avançar. E isso é uma coisa muito comum e acho que perturba muita gente. Algumas pessoas não se dão conta de que vivem com a necessidade de mudança e essa mudança nunca ocorre. Por quê? Porque talvez ela realmente absorva essa mensagem de que eu sou assim mesmo e eu não posso mudar, eu não consigo mudar, eu nasci assim. E não existe essa história de nasceu assim e eu não consigo mudar. Na verdade, nós somos livres para escolhermos aquilo que, é, que achamos que devemos fazer e temos toda a capacidade para fazer. Nós recebemos toda a capacidade para fazer. A primeira coisa que você precisa se questionar é se essa pequena mudança, ou essa grande mudança que que eu já detectei, que eu já identifiquei que eu preciso fazer em mim ou na minha vida, se isso já foi conseguido por alguma outra pessoa. Esse é um ponto extremamente importante, de ver se é possível, ou pelo menos se alguém já fez. Por quê? Porque isso encurta um pouco esse processo. Pelo menos esse processo inicial de você dizer assim, não, é possível realmente eu mudar. Por quê? Porque uma pessoa assim, assim, assado, porque é aquela pessoa, porque mudou e eu posso mudar. Então, essa é a primeira chave que tem que virar, né? Da possibilidade. Agora, se você olha e não vê ninguém que conseguiu sair daquela realidade que você se encontra e conseguiu mudar, e conseguiu refazer aquela questão, por que não você ser o primeiro? E ser você o exemplo para outros, né? Então, essa é uma coisa que a gente também deve se questionar. Por que não eu o primeiro? Né? Como eu disse, nós somos livres e, como livres e com capacidade que Deus nos deu iguais, nós temos a capacidade para fazer aquilo que a gente determinar. Se aquilo é uma coisa que está na sua mente, ela é uma coisa que pode ser realizada. Né? E aí a gente vem em algumas situações onde você tem várias coisas que você precisa arrancar, né, do seu dia a dia, ou da sua personalidade, ou dos seus hábitos, que não fazem mais sentido e que, tipo, talvez é, estão mais lhe prejudicando do que ajudando. Então, são hábitos alimentares, são hábitos de convívio com pessoas, são hábitos de procrastinação, né? Que a procrastinação, que é evitar ou adiar as coisas, de tanto se fazer, torna-se um hábito. E são hábitos que você precisa realmente extrair da sua vida. E esses hábitos, se não extraídos, eles causam danos importantes.
e talvez você venha patinando em um determinado campo da sua vida há muito tempo sem conseguir sair do canto, exatamente porque você não se determinou a traçar um objetivo para mudar essa questão. Então, na verdade, a gente não nasce torto e morre torto. A gente pode realmente se endireitar. E esse é o desafio que eu trago hoje para você. É o desafio de você se questionar, né? Eu sempre trago aqui essa mensagem que a gente se torne questionadores. Questionadores das situações, questionadores internos nossos. Por quê? Porque muita coisa que a gente vive, muita coisa que a gente leva ou traz com a gente por muito tempo, de repente, por um questionamento, a gente pudesse refletir e buscar um outro caminho. Então, o desafio que eu faço é se questione. Se questione hoje do que realmente você precisa mudar. Eu me questiono todos os dias. Encontro algumas situações que precisam de mudança e busco conhecimento, busco entender como sair. É fácil, como sempre digo, nunca é fácil. Nada que você vai alterar daquilo que vem a um determinado tempo sendo praticado na sua vida é fácil e não vai ser fácil. Com certeza não vai ser fácil. A verdade é que não importa se vai ser fácil. Na verdade, as coisas que não são fáceis, talvez elas tenham um sabor melhor do que aquelas coisas que são fáceis demais. Normalmente as coisas que são fáceis nem a gente dá valor e nem, na verdade, ela acrescenta ou marca a gente de uma forma importante. Né? Então, que seja. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: tudo que é bom dá trabalho. Tudo que for bom para você dá trabalho. Tudo que for bom para que você consiga fazer por alguém dá trabalho. E o fato de dar trabalho não pode ser um empecilho, não pode ser uma questão que lhe paralise. Na verdade, que na verdade isso seja um impulsionador e não algo que lhe paralise. Daniel Goleman, que é um pesquisador, um escritor bastante famoso e conceituado, né, que desenvolve muito o tema inteligência emocional, ele fez pesquisas e uma pesquisa dele é muito interessante. Ele faz assim, ele fez uma pesquisa, eu acho que foi com crianças, não sei se foi propriamente ele ou ele comandou essa pesquisa, mas a pesquisa revelou o seguinte: crianças que flexionam a mão aqui assim, ó, e fazem esse movimento aqui ó, na boca, e fazem isso aqui, ó, elas ativam nesse momento, nessa atitude, sim, e falam assim, eu adoro o desafio. Conseguem transmitir um comando para o cérebro em que estimula, em que favorece a enfrentar esses desafios que são difíceis. Então é uma coisa meio estranha, meio esquisita, mas realmente foi quem é um adepto de se dedicar a ver a questão da ciência, que é importante, também concordo, veja e pesquise sobre isso. Isso realmente é fruto de pesquisa científica. E foi realmente comprovado. Então, assim, existem mecanismos para você enfrentar esses desafios. No entanto, é natural que a gente pare e bloqueie em determinados desafios. Na minha vida, eu consigo identificar situações em que eu fui bloqueado, ou seja, que diante de um determinado desafio eu paralisei e não consegui ir à frente, e em outras situações não, que eu consegui vencer. E vou dar certeza aqui. O momento seguinte é você se deixar vencer por um bloqueio, por uma dificuldade e não avançar, ele é muito, mas muito, muito pior do que aquela sensação de você ter vencido um obstáculo, de você ter avançado em uma área que você se sentia bloqueado, você se sentia paralisado. Então, isso eu quero dizer o quê? Que o esforço, ele é recompensado. O esforço vale a pena. Eu sei que o cérebro ele trabalha de uma forma
sempre, já se tem ideia de que é algo como se fosse de proteção. Aquela história de você querer fazer uma atividade física e ter preguiça, não sei o que e tal, mudar esse hábito de ser sedentário, esse processo já chega à conclusão que ele é o cérebro tentando poupar energia para preservar a vida, né? Então, na verdade, tudo aquilo se você está numa situação muito tranquila, confortável na sua vida, que nada está ali desafiando, se preocupe. Por quê? Porque a gente precisa desse desafio, precisa de estar como se fosse meio que alguma coisa querendo lhe paralisar, mas é preciso avançar, porque é nesse momento em que você tem realmente a mudança a evolução de você, da sua pessoa, a evolução para alcançar novos objetivos, para você conseguir evoluir na sua vida. Isso eu estou falando de uma maneira geral, mas você pode aplicar especificamente para cada área da sua vida, para a sua área financeira, né? Então, na sua área financeira, tem muita coisa que você faz hoje que você precisa mudar, que você precisa jogar fora. Talvez hábitos consumistas, né? Porque hoje a mídia ela tem uma forte pressão para que as pessoas, as crianças, todo mundo tenha uma forte tendência ao consumismo, né? A comprar, comprar, comprar. Por quê? Porque a indústria que patrocina aquelas propagandas e tal faz com que isso aconteça. Tem interesse no que isso aconteça os emissores de TV e os canais e tal, eles vão querer faturar. E com isso eles divulgam essas campanhas que são cada vez mais elaboradas no sentido de promover esse consumismo. Então, se você identifica em si esse processo de que você é uma pessoa muito consumista, reveja essa questão. Ah, mas é muito difícil eu mudar porque eu não consigo me controlar. Difícil não é impossível. Difícil não é impossível. Existem várias técnicas se você for procurar. Hoje é uma coisa muito interessante que às vezes eu me paro é, identificando, que assim, me posicionando há 30 anos atrás e o que hoje a gente tem de acesso. Imagina 30 anos atrás uma pessoa que morava em qualquer cidade, não precisa nem ser no interior não, podia até ser na capital. O acesso à informação, como é que ela ia ter acesso à informação de um processo desse? Eu quero mudar isso na minha vida e como é que eu faço? Como é que ele ia ter o acesso para isso? Eu tinha que ir numa biblioteca, não sabia nem qual livro procurar, nem qual autor que tinha alguma coisa que ajudasse, não tinha acesso à informação nem nada. Hoje a gente vive num universo, num mundo, onde, num piscar de olhos, a gente pega o celular, que é um computador atualmente, vai lá e coloca um termo lá que eu quero aprender, que eu quero saber, uma forma de mudar. Aí vai aparecer lá milhões de conteúdos, milhões de vídeos que você vai assistir, e vários vídeos vários conteúdos daqueles vão fazer sentido e vão te dar um caminho no sentido de mudança disso que você quer, dessa mudança que você quer fazer. Então hoje é muito mais fácil. Eu fico me imaginando, caramba, se fosse há 30 anos atrás, quer dizer, qual a dificuldade que a pessoa tinha? E hoje a gente tem tanta facilidade, parece que a gente tem mais dificuldade de fazer as coisas. Parece que a gente tem mais barreiras, mais distrações ou mais, sei lá, falta de determinação para fazer essas coisas e a gente deixa o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar. Além dessa questão financeira, você pode expandir para qualquer hora, desculpa, para qualquer área da sua vida. Se você for analisar no seu comportamento com as pessoas, né? Se é uma pessoa que não é paciente, que você é estourada, que você rapidamente perde o controle, né? Isso é uma habilidade que hoje em dia cada vez mais tem que ser trabalhada, né? Mas é uma coisa que é impossível. Ah, não, esse é meu temperamento. Meu temperamento é assim, tal, e eu não consigo mudar. Mentira. Consegue mudar. Consegue mudar. Isso tudo parte dessa premissa inicial, que é se você ter a consciência que qualquer coisa que você quiser fazer, ou melhorar, ou mudar, ou ressignificar na sua vida, você consegue e você pode.
Mesmo que você não encontre, como eu disse no início do vídeo, nenhum caso em que alguém já fez aquilo, porque fica mais fácil de você mentalizar e dizer, não, pô, se ele fez, eu consigo. Muita coisa na minha vida eu vi isso, sabe? Se tem alguém que conseguiu, eu também consigo. Mas mesmo que você não consiga encontrar, tenha certeza que mesmo assim você consegue. E melhor ainda que em se aventurando a fazer isso, se aventurando a promover essa mudança, você vai ter, além de um ganho pessoal, você vai ter um ganho que é muito maior do que isso, que é um ganho de você ser a pessoa que pode ser a referência, o exemplo de que não, realmente é possível, porque teve aquele cara ali que conseguiu. E ele tem as características e as condições que eu tinha, ou pior ainda do que eu tinha, né? Então, faça essa análise. Eu sempre tenho martelado aqui em coisas, tipo assim, meu intuito com essa minha participação aqui no mundo digital, que foi uma barreira que eu tive que vencer, né, por diversas situações, e que eu entendi a mensagem que era possível, que eu tinha capacidade de vencer, e que eu precisava fazer transmitir alguma mensagem que pudesse ajudar as pessoas, né? Eu tinha esse intuito dentro de mim de querer ajudar as pessoas, e às vezes você tem uma questão financeira, você se limita a um determinado patamar. Dali para frente você não consegue ajudar mais. Mas eu percebi que a gente às vezes pode ajudar com coisas muito maiores, que às vezes com a palavra, com o gesto. Então, esse meu desafio aqui já foi um desafio que eu tive que vencer, que era uma barreira dessa exposição, de não sei o que de falar, que eu nunca quis falar nesse sentido. Então, assim, num certo momento eu achei que não era, não tinha condições, não sei, não tinha capacidade para fazer. Talvez muitos achem que, esse cara está falando muita besteira aí e tal, não vou nem olhar, e desliga e vai e saia. Beleza, mas se eu atingir uma pessoa, esse meu esforço em promover essa mudança na minha vida já vai valer a pena, né? Só o intuito de eu estar tendo consciência de estar fazendo aquilo já me dá uma satisfação estrondosa, que é muito melhor do que aquele sentimento, como eu falei ainda há pouco, de você querer fazer aquela mudança e não conseguir se deixar vencer pelas barreiras, pelas dificuldades e ficar com aquele sentimento de como se fosse um fracasso pessoal, né? Como se fosse uma incapacidade pessoal. Realmente eu não consigo. E essa mensagem ela é muito perigosa, porque ela vai implantando no cérebro exatamente esse outro entendimento, que é o entendimento da incapacidade. E aí você se vê cada vez mais chegando à conclusão da incapacidade de determinadas coisas. Aquilo ali eu não consigo fazer, não, aquilo ali não consigo fazer, não, estudar nessa minha idade, eu não tenho mais cabeça para isso. E você começa a se limitar e é como se fosse um encolhimento. É um ser humano que ele que foi criado para iluminar, para ter uma vida extraordinária, e esses processos cada vez mais vão te murchando, encolhendo, diminuindo, e daqui a pouco você tem uma vida que é milimétrica, você só tem acesso a milímetros daquele espaço infinito, inimaginável que você tinha de expandir você como ser humano, como atitude, como posicionamento na vida, como melhoria na vida das pessoas, como uma série de questões, né? E aí eu tenho que fazer outra análise que, no meu ver, em todas essas mudanças que você precise fazer, ou que você vai identificar nessa análise pessoal, talvez essa eu considere como a principal, aquela que você deve ter uma atenção totalmente especial, que é uma mudança nas suas atitudes, na sua espiritualidade, em você procurar identificar aquilo que você precisa melhorar para se tornar uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que consegue promover luz e não treva, para que aquele seu chegar, aquela sua presença em determinado ambiente seja motivo de luz e de não treva. Você já deve ter parado já deve ter tido contato, já deve ter percebido que existem às vezes pessoas que quando chegam próximas de você
parece que suga a energia, parece que aquela situação, só da chegada, da presença daquela pessoa, parece que o ambiente já fica meio pesado. Porque é uma pessoa que reclama muito, ou porque é uma pessoa que julga muitas pessoas, né? E tudo ela aponta e critica e tal. Então, às vezes, essa pessoa que tem essa presença de interferir negativamente no ambiente e nos locais onde ela chega, ela nem percebe nisso. Talvez você seja assim, talvez eu tenha coisas de atitudes que reproduzem isso, né? Então, esse talvez seja o maior desafio, talvez o primeiro a ser encarado, talvez aquele tenha mais atenção, porque eu acho que ele expande para todas as outras partes da sua vida. Então, se você procura ser uma pessoa que ilumina e não que leva a treva para um ambiente, ou seja, uma pessoa que melhora o ambiente do que uma pessoa que piora o ambiente, e tudo vai conspirar na sua vida para que a, as mudanças, o proceder da sua vida seja melhor. Então, essa questão é muito importante, por quê? Porque necessita que você tenha uma determinação em parar, em parar de olhar para fora e olhar para dentro de você mesmo, né? É buscar uma análise interna desse comportamento. Às vezes tem algum determinado momento que você vai chegar numa situação, vai ter um comportamento que algumas pessoas vão rebater. Mas, rapaz, você é só negativo, só fala coisa negativa, e você não se percebe assim. Você diz, ah, que conversa? É porque a realidade é assim mesmo. Eu vou falar do quê? Falar de coisa imaginada, de fantasia? Não, falar da realidade. E você não percebe que aquela atitude é uma atitude que tá, tudo bem, mesmo que a vida seja cheia de coisas ruins, né? Por que eu vou potencializar isso? Porque eu vou ser uma pessoa que vai pegar essa energia ruim e vou aumentar. Porque eu não ser um agente contrário. Porque eu não mudar em mim esse meu procedimento, identificar, porque tudo parte da consciência, identificar que eu tenho esse procedimento e mudar para que, ao invés de eu chegar num ambiente e ser um peso para aquele ambiente, ser um vetor de escurecimento, de treva, que eu seja um vetor de luz, que eu melhore, né? Não só isso vai ser bom para o ambiente e para as pessoas com que a gente convive, né? Mas também isso é bom para nós, né? Ter esse olhar, ter essa visão, ter esse intuito de promover essa mudança, dentre outras que a gente precisa mudar na nossa vida, que a gente precisa melhorar, essa talvez seja uma que realmente tem um impacto maior. Porque até aquele relacionamento que a gente tinha, talvez, com um familiar, talvez aquele relacionamento que a gente tem com uma pessoa do trabalho, ou com um filho, com coisa desse tipo, talvez essa mudança que eu promova, né? Eu digo talvez, mas com certeza, essa mudança que eu promova em me preocupar em ser essa pessoa que leva a luz e não treva, ela vai estar repercutindo em tantas áreas da minha vida que a minha vida, por uma simples mudança, né, vamos dizer assim, quer dizer, uma mudança em uma área, essa mudança ela promove uma repercussão em várias outras áreas da minha vida, né? E talvez em algumas situações eu não precise nem gastar energia com coisas específicas para mudar, porque só essa mudança já mudou quase tudo, né? Então, acho que hoje, cada vez mais, esse momento, essa situação que a gente está passando, toda essa vivência dessas coisas que a gente nunca tinha vivido antes, né? Eu acho que ninguém que está vivo hoje na Terra tenha vivenciado essa situação que a gente está vivendo. E talvez, claro, com certeza alguns estão vivendo mais intensamente, de forma mais dura do que outros, mas eu quero apostar que, que isso que está acontecendo seja um indutor, um motivador para mudanças reais no comportamento e na avaliação das pessoas, né? Eu tenho buscado muito atualmente aproveitar esse momento. Eu sou um privilegiado porque tenho uma condição muitas vezes melhor do que muita gente que sofre esse momento com restrições em termos financeiros, que mora numa casa com 10, 8 pessoas de um vão só, né? Eu entendo que essa dificuldade é muito grande, mas eu acho que em cada situação
que a gente esteja, mais privilegiado ou não, a gente tem coisas que a gente pode aproveitar esse momento para mudar, para evoluir, para ressignificar, para transformar, né? E aí é exatamente aquela visão. Eu acho que foi na passagem, talvez de ontem. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Que é bastante interessante, que fala o seguinte, que fala do oleiro, né? Que é aquele cara que faz aquele, aqueles materiais de barro, né? Jarros e tal. E a mensagem era exatamente essa, que o cara estava moldando, né, naquele processo de moldar aquela peça de barro. O oleiro ele vai e chega a um determinado momento que ele percebe que ele está com várias falhas, vários processos que não vai fazer ali é, um jarro bom. Aquele jarro não vai ser legal. Não está indo num caminho legal. O que é que ele faz? Ele pega aquele barro, ele retira e ele refaz e começa de novo. Ele tira aquela peça que estava quase formada, ele refaz aquilo ali, coloca de novo, traz a massa de barro para o estado inicial e começa a fazer de novo, a moldar o jarro. Né? Então, que a gente seja esse jarro, né? Que pode ser moldado, que de repente a gente tenha que mexer para voltar atrás em vários estágios que a gente tem em nossa vida e que a gente possa refazer e remoldar esse vaso para que de fato esse vaso se encaminhe para um vaso perfeito, né? Tem uma questão interessante que eu acho que sempre me incomoda, que é aquela história de muitas pessoas dizer assim, não, eu sou imperfeito e eu sou falho, e a carne é fraca, não sei o que, esses ditados também às vezes me incomodam um pouco. Por quê? Não que talvez não seja. Eu acho que a perfeição a gente nunca vai conseguir atingir, porque talvez só um seja perfeito, que seja Deus, Jesus, que seja perfeito, ele que é dono da perfeição. Mas o fato da gente transmitir essa mensagem de limitação, de que eu não sou perfeito, eu sou falho, a carne é fraca, coisa desse tipo, tudo isso que a gente verbaliza são mensagens que a gente implanta no nosso consciente e no nosso subconsciente. E aí a gente, é como se, eu fico analisando, é como se você se conformasse com aquela situação e dissesse assim, não, é normal eu ser assim, é normal eu falhar, é normal eu ser uma pessoa que comete erros, é normal. E talvez seja comum, mas não é normal. Então, se é comum e não é normal, eu posso mudar, eu posso evoluir. E por que não me determinar a realmente buscar a perfeição? O buscar a perfeição não quer dizer aqui que eu vou ser uma pessoa, sei lá, aficionada por ser perfeito, não. É sempre você estar disposto a cada dia, ser 1% melhor do que você foi no dia anterior. Hoje, a gente passa os dias sem se preocupar muito com isso, né? Eu passei um bom tempo na minha vida com uma situação relativamente confortável, vamos supor, em termos financeiros, né? Com alguns desafios e tal, mas pelo menos garantido. E eu me conformei, me adaptei àquela situação e estacionei, né? Então, às vezes você tem algumas situações que levam você a ficar paralisado no sentido de não buscar melhoria, né? E, na verdade, essa não busca de melhoria é como se fosse uma regressão. Porque se você analisa que as situações do mundo elas são evoluídas, elas evoluem diariamente, uma pessoa que ela não evolui, que ela fica parada no tempo, na verdade, ela está andando para trás. Aí eu vou dar aqui um exemplo bem prático dessa história. É, não sei qual é a idade que você que está escutando agora esse vídeo, qual é a sua idade e tal, mas a gente teve uma evolução em pouco tempo agora relativa à questão tecnológica. Muitos processos nos trabalhos, nas empresas, nas repartições públicas e tal, passaram a ter a parte eletrônica digital muito forte, né?
E foi desafios que muitas pessoas talvez não conseguiram acompanhar. Então tem muitas pessoas hoje que ainda não têm uma relação agradável com a tecnologia, com o computador, com coisas desse tipo, né? Mas foi uma questão que é uma realidade que, como eu disse, o mundo ele está em evolução. Você não tem como parar essa evolução. Aquela pessoa que ficou paralisada, que disse, não, eu não consigo, eu não, eu não, eu não consigo aprender porque na minha cabeça não entra e tal, tal, e tal, e tal, o que acontece? Ela, de certa forma, ficou parada. Mas a sensação que ela vai ter, se você está nessa situação, você vai perceber, a sensação que você vai ter é que a cada momento você está mais para trás do que aquelas pessoas que dominam aquela tecnologia. Então, o fato de você não querer avançar ali, ter paralisado, na verdade está ali empurrando para trás. E daqui a pouco você vai começar a viver num mundo onde você é todo limitado porque você não consegue mexer no celular, você não consegue acessar um computador, você não consegue, no seu trabalho principalmente, se você ainda não tem as condições de se aposentar, né, que seria talvez a salvação para essa história, você vai estar lá com várias demandas do seu chefe, ou da repartição, ou daquela empresa, de situações que você seria obrigado a utilizar a tecnologia, nesse exemplo que eu estou dando aqui, um pequeno exemplo, e você vai ficar cada vez mais limitado. Aí você não consigo fazer porque agora isso é feito no computador. Ah, aquilo ali eu também não consigo fazer porque tem que ser feito no sistema e eu não consigo fazer porque eu não sei mexer no sistema. Então percebe que essa questão de você, de uma maneira geral, trazendo essa leitura dessa imagem que eu falei aqui no trabalho, numa relação relativa à tecnologia, o fato de você, na sua vida pessoal, você ficar paralisado em características que você tem, em que você se determinou que aquilo ali é uma coisa imutável, que você vai morrer daquele jeito, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E aí que é cantado em verso e prosa em várias músicas, você vai perceber que essa sua atitude em ter essa limitação de não avançar vai lhe tá, na verdade, vai lhe jogar para trás. Vai fazer com que você seja cada vez mais desatualizado, seja cada vez mais longe da realidade atual, né? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria transmitir para vocês, que analisem, se questionem em relação a esse questionamento interno pessoal, do que realmente eu possa evoluir, o que é que eu possa mudar, o que é aquilo que eu já me determinei e que não consegui, e que às vezes eu estou buscando uma forma, um atalho, uma forma mais fácil, e põe na cabeça, toda vez que você procura um atalho, lá na frente você vai perceber que, na verdade, o caminho mais fácil era aquele caminho que aparentemente, inicialmente, era o mais difícil. Os atalhos sempre levam para problemas outros que acrescentam mais do que resolvem, do que ajudam, né? É igual um exemplo, tipo assim, o cara quer ser próspero, ter dinheiro, ter uma vida confortável, ele tem dois caminhos, que é trabalhar duramente, desenvolver uma atividade, uma habilidade e tal, ou ele tem outro caminho mais fácil, que é roubar, que aparentemente ele fica mais fácil, que é ele desviar uma verba pública, ele fazer algum tipo de roubo propriamente dito e tal. Lá na frente, quando ele perceber que ele, vamos supor, teve a sua vida totalmente desmoralizada, ou foi preso, ou foi uma situação totalmente drástica na vida dele, ele vai perceber que talvez aquele caminho, que era um caminho aparentemente mais difícil, na verdade era o caminho mais fácil. Então, assim, tomar cuidado, que eu falo para você, mas falo para mim também. Toda vez que eu falo para você, eu falo para mim também. Cada vez que eu falo mais, eu aprendo mais. Então, isso serve para mim também. Então, que a gente precisa identificar que os atalhos, as formas mais fáceis, talvez, de conseguir ou de resolver determinada situação, talvez sejam aquelas coisas, aquelas formas que mais vai dar prejuízo para a gente, mais vai dar é, é, situações complicadas do que aquele caminho que a gente pensava que era um caminho difícil e talvez que eu nunca conseguisse perseguir. Ok? Então, um forte abraço, que eu possa ter servido de inspiração para que você faça uma reflexão, né? De uma maneira geral na sua vida e que com isso a gente consiga fazer com que, fazendo a nós 1% melhor a cada dia, que a gente torne esse mundo 1% que seja melhor a cada dia.
E se 1% for a cada dia, enquanto um ano vai representar? Né? A gente nunca tem a noção do acumulado, a gente só pensa no imediatismo. Né? Pensa, 1%, o que é que vai mudar 1%? Né? Mas quem investe no mercado financeiro, você sabe que 1% acumulado por muito tempo dá muito dinheiro. Né? Dá um resultado muito grande. Então, que a gente se preocupe no hoje, no agora, em fazer hoje o 1% melhor do que foi o ontem. Valeu? Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus.